Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor seja com você e com os seus. Hoje nós realizamos um trabalho com as mulheres de Deus às 15 horas, mas sempre temos reuniões às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente em todos os nossos templos. Olha o que diz aqui em Juízes 14. Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tima. Consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Assim, muitos têm agido. Consiga para mim, só dela me agrado. É ela que me agrada. Está errado. Está totalmente fora daquilo que Deus tinha planejado. Não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas é o que eu quero. Mas Deus não está nisso, mas é o que eu quero. Mas isso não é bom para você, mas é o que eu quero. É o que me agrada. Eu quero, acabou. Foi isso que Sansão fez. Ele foi profetizado pelo anjo do Senhor. Antes de ser gerado, já tinha sido dito para a mãe que ele seria um consagrado ao Senhor. E que ele viria para começar a libertação de Israel, para vencer os filisteus. Aí, o homem que Deus planejou, que Deus tinha um propósito de usar para vencer os filisteus, diz: eu quero uma mulher filisteia. Eu gostei daquela lá e vai ser aquela lá. Mas esse é o povo inimigo. Os próprios pais disseram: eles são os incircuncisos, não temem a Deus. É dela que me agrado. Acabou. É dela que me agrada. Eu quero, ponto e acabou. É assim que vai ser. Não importa o que vocês pensam, não importa o que Deus pensa, não importa isso, não importa aquilo. Importa que eu quero. Mas é do povo inimigo, são incircuncisos, não temem a Deus, não invocam Deus vivo, são inimigos do povo de Deus. Deus tem um propósito para que você os derrote e você vai pegar uma mulher daquele povo. É isso mesmo. É dela que me agrado. Assim muitos têm agido na vida. É isso que eu quero, me agrado disso, essa é minha vontade. Se Deus gosta, não gosta, se Deus quer ou não quer, para mim não importa, é o que eu quero. Só que no final, ele terminou cego, escravo, entendeu? Ali servindo para que os inimigos zombassem, rissem. Compreendeu? O final dele foi ali os inimigos olhando para ele e morrendo de rir da derrota dele, subjugado. Por quê? Porque era assim que Sansão agia. Ele sabia o que era certo. E você sabe o que é uma pessoa ser forte? O que significa ser forte? Ser forte significa se agarrar ao que é certo. E não permitir de forma alguma, mas não permitir de forma alguma, que alguém
ou situação, ou seja lá o que for, me leve para outra direção. Ser forte significa me agarrar ao que é certo. E nada nem ninguém pode me convencer do contrário. Quando nada nem ninguém te convence do contrário, você é forte. Mas quando a tua vontade prevalece sobre aquilo que é certo, que é a vontade de Deus, então você é fraco. Porque fraquezas todos nós temos. Mas você precisa fortalecer seus pontos fracos, porque senão o diabo vai te derrotar. O Sansão tinha uma fraqueza por mulheres. E uma mulher o derrotou, porque ele deixou que a fraqueza dele prevalecesse, dominasse a vida dele, e não o que era certo. Ele gostou dessa mulher aqui, ele não pensou se era certo, se era errado, o que era, ele não pensou em nada. Ele simplesmente disse, é dela que me agrado. Mas está errado, mas é dela que me agrado. Mas está errado, mas é o que eu quero. Mas Deus não dá nisso, mas é o que eu quero. Mas isso não faz parte do propósito de Deus, mas é o que eu quero. Mas Deus não vai abençoar isso, mas é o que eu quero. Tem gente que vive assim, tem gente que só anda assim, tem gente que só faz assim. Ele não quer saber se é certo, se Deus te agrada. Ele simplesmente diz, eu quero. A minha vontade é que prevalece. A minha vontade vai prevalecer. A minha vontade vai prevalecer. Eu quero isso, ponto, e acabou. Só que o Sansão teve um começo maravilhoso. Mas um fim desastroso. Uma vergonha. Compreendeu? O homem que foi levantado para vencer um inimigo se tornou escravo desse inimigo. Foi derrotado por aqueles que ele deveria vencer. E por quê? Porque era assim que Sansão era. Eu sou assim. Tem gente que é desse jeito. Eu sou assim, acabou, é assim que eu sou. O problema é meu. Ok. Só que olha o fim dele. Um homem que teve um começo maravilhoso, mas um fim destruído. Por quê? Porque ele não ia pelo que era certo. Ele ia por aquilo que ele queria, que ele achava. Não importava o que acontecia com ele. Não importava. Podia acontecer coisas para o bem, para o mal, ele não aprendia nunca. Sabe aquele tipo de gente que não se deixa ensinar? Era Sansão. E você? Isso te diz alguma coisa? Hã? Pensa aí. Sansão não se deixava ensinar. Não importava o que viesse a acontecer. Ele nunca aprendia. Sabe aquele tipo de gente que não aprende? Não aprende com nada. O buraco está ali, ele cai continuamente naquele buraco, porque ele nunca aprende que se ele passar por aquele caminho, tem um buraco ali, ele vai cair. Mas tem gente que está sempre caindo no buraco, sempre caindo no mesmo buraco, sempre. Sempre se arrebentando da mesma maneira, porque não aprende. Por mais que Deus luta para ensinar, ele não aprende. Eu quero assim, eu penso assim. Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Aqui, ó. É ela
que me agrada. Em outra tradução diz assim, tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. Se agrada a Deus ou não agrada, não me importa, agrada a mim. Foi isso que ele fez. Ele não parou para buscar saber. Mas peraí. Isso aqui não vem de Deus. Esse sentimento é maligno. Essa não é a mulher que Deus tem para mim. Porque eu estou aqui para derrotar esses inimigos. Eu vou pegar uma mulher que é de um povo inimigo do povo de Deus? Não, eu vou vencer esse sentimento e vou agradar a Deus. Mas tem gente que ele é movido só por emoção, só por sentimento. Mas eu estou sentindo. Mas fé não é sentimento. Fé é crer. Entendeu? Fé é crer. E Deus espera que você entenda que você não deve ir pelo que pensa ou sente, mas pelo que sabe. E Sansão foi pelo que ele estava pensando, sentindo, mas não pelo que ele sabia. Ele sabia que era uma mulher filisteia. E ele estava ali para vencer os filisteus. E ele foi lá para se casar com uma mulher que era do povo inimigo. Ele sabia, mas ele não era movido por aquilo que ele sabia, mas pelo que ele sentia. Pelas emoções. Eu estou sentindo, eu quero, acabou. Foi destruído. Pensa a respeito. Só dessa me agrado. Mas não era do agrado de Deus. Então, você pode até querer algo. Mas se isso não vem de Deus, para. Vai pelo que você sabe. Se agarra o que é certo e não deixa nada nem ninguém te convencer do contrário. Isso é ser forte. Não deixa essa fraqueza te derrotar. Sabe-se lá, a fraqueza de Sansão, ele tinha uma fraqueza por mulheres. Eu não sei qual a sua. Seja lá qual for, não deixa essa fraqueza te derrotar. Não deixa. Aqui, ó, ele começou com essa mulher filisteia. E foi derrotado. Lá no final, pela Dalila. O diabo sempre vai tentar uma pessoa no ponto fraco dela. Por isso que eu sempre digo, todos nós temos pontos fracos. E até o fim de nossas vidas teremos que estar bem atentos a esse ponto fraco. Porque se o diabo te derrubou uma vez, ele vai tentar de novo naquela área. E de novo. Porque na cabeça do capeta, ele uma hora vai te vencer. E no caso de Sansão, ele venceu mesmo. Ele venceu. No caso do Sansão, ele venceu exatamente na fraqueza dele. Foi onde ele agiu e ele derrotou. Vai pelo que você sabe. Não vai na direção do Sansão. É dessa que me agrado. Vai pelo que agrada a Deus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Seu Cláudio, como que estava a vida do senhor antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Estava totalmente destruída, porque eu vim já de outra denominação, de outra igreja, ouvi a palavra, mas não entendia. Eu fui ter realmente o verdadeiro entendimento e foi aberto meus olhos aqui na Igreja Mundial de Cristo. Foi uma bênção para mim. Tinha a vida familiar totalmente destruída, problemas enfermos, não comigo, mas com a minha esposa, enfermidade espiritual, uma vida assim, um casamento totalmente destruído, onde a gente não se dava bem, a gente não tinha diálogo, praticamente vivemos em casa como dois estranhos, né? E era uma coisa maligna, mas a gente não entendia, a gente não sabia como lutar, a gente não tinha bagagem, a gente não tinha conhecimento para lutar contra aquilo. Foi aqui, graças a Deus, com o ensinamento que sai do altar do Abispo, que a gente aprendeu a lutar, entendeu? E a superar e quebrar muitas coisas que a gente, muita humilhação, e que a gente vivia muita humilhação e muita vergonha. Várias vezes pensamos em separação, porque a gente praticamente vivia como dois estranhos, não tinha uma vida realmente assim como
duas pessoas se conhecem de casados. A gente, desde o início, no nosso casamento, ela vivia uma prisão espiritual. Ela vivia uma prisão que ela era ensinada a fazer certos tipos de rituais que, se ela não fizesse, realmente, às vezes que quando ela demorava para fazer aquilo acontecia, ela vivia entrevada, não conseguia nem andar, não saía da cama. Vida financeira destruída, que eu sempre trabalhei, sempre nunca ganhei mal, ganhei bem, graças a Deus, mas eu não via o dinheiro aí parece que entrava por um saquetel furado e passava necessidade. O senhor disse para mim que chegava a faltar o básico dentro de casa. Sim, faltava o básico dentro de casa, mesmo eu trabalhando, tendo empregado e nunca ter ficado desempregado. Ganhava muito, mas não tinha resultado nenhum, não desfrutava de nada. Não desfrutava de nada, apenas só humilhação realmente e falta de recursos. O senhor tinha também um problema, uma enfermidade na coluna, não é isso? Sim, eu tinha essa enfermidade, mesmo em outra igreja quando eu ia, eu profetizava também a cura, tudo, mas nada aconteceu. E eu vivia com problema na coluna também, de um desvio na coluna, que eu chegava a ficar engessado, já cheguei a ficar engessado 15 dias com esse problema na coluna. E foi aqui, e eu tomava todo tipo de remédio, que eu trabalho na área de farmácia, eu mesmo preparava meus remédios, fazia uns coquetéis de remédio, nada resolvido, nada resolvia o problema. E foi aqui numa das reuniões da bispa que ela pediu pra gente profetizar e tomar posse da cura, que eu fui curado completamente, não sinto nada hoje em dia. Seu Cláudio, a partir do momento que o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida e começou a colocar em prática tudo aquilo que é ensinado, o que aconteceu de lá para cá? Olha, de lá para cá foram só bênçãos, o casamento restaurado, as finanças restauradas, porque a gente até tinha uma casa, mas era uma coisa que depois que a gente entrou aqui, a casa que a gente tem valorizou demais, a gente conquistou nosso carro. O mais importante, que o nosso casamento é muito importante, mas a nossa vida espiritual também, totalmente restaurada, assim, uma bênção. E realmente assim que foi tirado o véu, realmente foi ensinado para a gente uma maneira certa de lutar com Deus, de realmente assim ter a direção de prosperar. A esposa foi curada? Minha esposa curada, casamento restaurado, minha saúde restaurado, meus filhos, tenho um filho, eu só tinha um filho, a gente queria, mas não vinha, não conseguia. E foi nesse ministério que a gente teve a bênção de também nascer a nossa filha. Agora nós temos um casal, uma família totalmente unida e abençoado, muito feliz. Hoje tem paz dentro de casa? Paz dentro de casa, muita paz. E tem sido muito abençoado também na vida financeira, não é isso? Exatamente, a vida financeira, nesse último propósito que teve agora, do propósito de fé de 52 dias, da restauração de vidas, eu tive exatamente, o que aconteceu comigo foi exatamente o que a palavra já previa em relação a Isaac. Ele estava numa terra que ninguém prosperava, e eu estava numa empresa, numa terra que ninguém prosperava, que a empresa fechou, muitos ficaram sem trabalho, quiseram rebaixar muitos, abaixar o salário de muitos, e ali eu fui promovido, eu arrumei outro trabalho, entendeu? Fui colocado por cabeça e cada vez mais prosperando, muitas bênçãos. Seu Cláudio, o que o Ministério Mudança de Vida hoje representa para o senhor? Representa bênçãos, restauração, representa tudo, libertação, sabe? Representa uma vida realmente assim de prosperidade, uma vida assim realmente de salvação, assim, para não só para quem vem, porque como a bispa diz, muitas vezes a gente vem, a gente recebe a bênção, mas respinga em muita gente, muitos familiares que também não vêm. Lembrando que hoje também tanto o senhor quanto a esposa do senhor são obreiros, têm feito a obra do senhor. Exatamente, isso é um grande privilégio assim que a gente tem, sabe, é uma bênção. A gente a todos os dias nós agradecemos muito por essa oportunidade que Deus está nos dando, que a Igreja Mundial de Cristo está nos dando, porque tem muitos lugares que não é dessa maneira. A gente já tentou em outros lugares e a gente vê muitas vezes as pessoas colocando dificuldades, colocando empecilhos. Aqui pelo contrário, a Igreja Mundial de Cristo, ela realmente incentiva a pessoa a fazer a obra, entendeu? E estamos muito felizes com isso. Ou seja, aquela família que precisava de vida, hoje tem levado vida. Exatamente, temos levado vida, entendeu? E através da nossa vida, do nosso casamento, da nossa restauração, a nossa intenção cada vez mais é que as pessoas se espelhem realmente nessa ajuda que nós venhamos buscar, também venham buscar e sejam prosperadas e libertas. Seu Cláudio, conta para nós, se vocês não tivessem conhecido esse ministério, como estaria a vida de vocês hoje? Olha, com certeza eu não estaria mais junto com a minha esposa, eu acho que eu não teria a minha filha linda que eu tenho hoje, um casal de filhos lindos que eu tenho hoje, eu não teria todas essas bênçãos que eu tenho conquistado até hoje, sabe? E principalmente, com certeza não teria minha salvação, que a cada dia assim eu vou conquistando e vou mantendo no dia de hoje. Vale a pena fazer a obra aqui no Ministério Mudança de Vida?
Vale muito a pena, sabe? Por mais que muitas vezes as pessoas pensam que não é capaz, que é muito difícil, e não é assim. Cada vez mais, assim, Deus não coloca nada na mão de ninguém que ninguém possa realizar. E cada vez Ele tem colocado pra gente fazer a obra dEle, conquistar para Ele, assim, e tem edificado nossas vidas para isso. Dizimista, ofertante fiel. Dizimista, ofertante fiel. E por isso tem vivido grandes resultados. Exatamente. Feliz. Feliz. Abençoado. Abençoado. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez tenha cedido às suas fraquezas, não tem fortalecido os pontos fracos, tem ido pelo que quer, pelo que acha, pelo que pensa, pelo que sente, não pelo que sabe. E ser forte, meu Pai, significa se agarrar firmemente ao que é certo e não permitir que nada nem ninguém nos convença do contrário. Mas talvez não precisa de muito para essa pessoa ser convencida do contrário. Basta ela ter uma vontade, ela ter um desejo, ela já está saindo da vontade de Deus. Basta ela ter um pensamento, um sentimento, que o que é certo já é esquecido. Ajuda ela a entender isso, que essa palavra ilumine o entendimento dela, que ela acorde, meu Pai, porque Sansão foi destruído e ela não tem que ser destruída. Ela tem tudo para ter um bom fim, como ele também teve tudo para ter um bom fim. Cobre ela com teu sangue. Ilumina o entendimento dela. E ajuda ela a reagir enquanto ela tem tido oportunidade. Porque Sansão foi brincando, até que chegou um momento em que ele não teve mais oportunidade. Chegou a hora que não havia mais saída. Ele foi derrotado. Se ela tem tido oportunidade, se o Senhor tem falado com ela, que ela possa se despertar. Cobre ela com teu sangue, dá força a ela para reagir. Ajuda ela a se posicionar e se agarrar ao que é certo. Urgentemente. Ir pelo que ela sabe, não pelo que ela sente ou pensa. Então, meu Deus, uma pessoa que talvez um dia esteve na direção certa, caminhando para mais. E hoje está na direção errada, caminhando cada vez mais para a derrota. E o Senhor ama. O Senhor está dizendo, eu te amo, eu não quero o seu mal. Mas são as suas escolhas que têm te colocado nessa situação. Então, meu Pai, da mesma maneira que o Senhor não planejou que aquele povo morresse no deserto, o Senhor não planejou isso para essa pessoa. Mas são as escolhas. O ser humano tem um livre-arbítrio. E aí vai fazendo escolhas erradas, vai para ouvir pessoas que não têm o teu espírito, desiste, e aí vão amargar sofrimento. Então ajuda ela agora ter esse discernimento, esse entendimento, esse quebrantamento e se humilhar. Porque há momentos na vida que não tem saída. Não adianta gritar, espernear, não adianta falar eu vou morrer, eu vou me matar, é o fim. Não adianta, só tem uma saída. Se humilhar, botar a boca no pó e voltar. Porque se a pessoa não se humilha, se quebranta e não toma a decisão certa de voltar a fazer o que é certo, nada na vida dela vai andar. Nada vai melhorar. Nada vai melhorar. Nada, não tem. E nós sabemos que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, se ela já vive uma situação que não está boa, que ela corra para não ficar pior. Porque a gente sabe que aquela história que pior que está não fica, sempre pode ficar pior. Sempre pode. Então, cobre ela com teu sangue, meu Deus. Que a tua palavra venha iluminar o entendimento dela e dar força a ela. Se ela teve força para tomar a direção errada, agora que ela tenha força para se colocar na direção certa de novo. Ainda que ela diga, não sei como fazer, começa se humilhando e voltando para onde ela nunca devia ter saído, a prática das primeiras obras. Meu Deus, cobre essa pessoa com teu sangue e ajuda ela agora. Que ela possa entender e ser corajosa e decidir fazer o que o Senhor está orientando. Para que ela tenha um bom fim. Porque ela tem tudo para ter um bom fim.
Abençoa a vida dela, a família, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água, e quando ela beber dessa água, que ela receba essa força para vencer ela mesma. O orgulho, a arrogância, a rebeldia, a dureza, pensamentos como o que vão dizer, o que vão achar, as opiniões. Que ela se quebrante e se lance no Senhor agora e faça a tua vontade. Ó, meu Deus, ajuda essa vida, para que o mal não tenha mais poder sobre ela. Abençoa todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor. E quando essa pessoa beber desta água, que ela receba a força para reagir e vencer as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Que ela receba a força, meu Pai, para botar um limite e ter controle sobre a fraqueza dela. E não deixar o diabo ter o controle. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que a vida dessa pessoa seja imensamente prosperada, que ela seja colocada por cabeça, que ela tenha para emprestar e não tome emprestado. Porque ela tem financiado a tua obra, e quem financia a tua obra tem direito a ser prosperado e abençoado, meu Pai. Engrandece o teu nome na vida dessa pessoa, porque ela tem financiado o teu reino. Desperta mais semeadores. Ó, meu Pai, toca no coração dessa pessoa que até hoje não se despertou a se tornar um semeador do programa. Que ela seja tocada agora, movida, porque o show da semente é para quem semeia, e se ela se despertar a semear no teu reino, certamente será imensamente abençoada e prosperada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba da água comigo e receba força para colocar limite na sua própria vida, para fortalecer seus pontos fracos, para ir pelo que você sabe, para se agarrar ao que é certo. Amém. Olha o Disque Vida aqui pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com uma reunião muito importante que nos leva a crescer, a amadurecer. Nós vamos buscar o Espírito Santo e trabalhar a renovação da mente, porque não há transformação sem renovação mental. Esteja entre nós, se o Senhor não vier, eu vou estar aqui amanhã falando de vida e mudança de vida. Amém.